Gravar aqui a tela. Tá. Bom, tá gravando já, boa noite. Iremos falar agora sobre constelação familiar, tá? Tô com a tela aqui aberta, deixa eu pegar aqui, ó. Constelação familiar, tá vendo? Tá vendo o compartilhamento? Você tá vendo, professora? Sim, estou vendo. Isso. Com a Albertina Vegas, hoje não deu certo para fazer no Instagram, a gente está fazendo no Zoom, tá? E a próxima a gente agora, faz. a próxima a gente já adapta aqui. Agora eu vou compartilhar a apresentação. Tá vendo a tela, professora? Sim. Então eu vou dar um zoom aqui. E vamos falando, né? Agora tu fala. Então, Vou a explicar aqui o que é constelação especialismo. familiar, ela é uma abordagem, né, que nasceu com Bert Helling, né? Então, a gente trabalha a questão familiar no consultório com bonecos, ou então também com pessoas, né? Mas aí com pessoas precisa ser um lugar mais amplo, precisa ter pessoas à disposição. Pode passar o próximo slide, que aí eu vou começar a falar sobre a história. Tá. Bom, então ela surgiu com Bert Helling, né? Ele nasceu em 18/12/25 e desencarnou, quer dizer, faleceu, né? Dia 19/9/2019. Então, conhecido como Bert Helling, ele era um alemão, ele foi teólogo, pedagogo, filósofo, psicanalista e hipnoterapeuta. Então, a sua atividade como membro de uma ordem missionária católica. Então, depois que ele abandonou essa questão aí de ser missionário, né, de ser padre, e ele se casou depois, né? Mas ele viveu e trabalhou durante 16 anos no sul da África, dirigindo escolas de nível superior. E aí ele começou a estudar a dinâmica de grupos, né? Na terapia primal, análise transacional e de diversos métodos de hipnoterapia, e desenvolveu então a terapia sistêmica familiar, que é uma abordagem maravilhosa, muito linda, nós vamos explicar melhor. Pode passar o próximo slide. Então, aqui são as suas obras, né? Tem vários livros, né? Que ele foi estudando todo esse caminho aí para chegar a essa terapia da constelação familiar. E, então, quem quiser depois melhor pesquise para achar as obras, né? Pode passar, Carlos. Bom, então ela é uma técnica psicoterapeuta fenomenológica, porque ele foi através de observação dos fenômenos que aconteciam ali naquelas dos estudos que ele fazia com uma tribo Zulu, principalmente, né? Então é uma questão onde ele analisava o sistema familiar, né? O sistema familiar. A gente lembra, por exemplo, do sistema solar, que tem os seus planetas, tem o Sol. Então, a família também é um sistema, que tem ali, por exemplo, a parte dos da árvore genealógica do nosso pai e da nossa mãe. Então, 50% do nosso código genético vem do nosso pai e da nossa mãe. E tem toda uma história ancestral, tanto por parte do pai e da mãe, né? Então, a família, ela é todo esse sistema, né? Então, não é empirista ou subjetiva, né? Porque são coisas que estão ali no campo morfogenético, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, o método dele é a partir das observações empíricas na África do Sul. Então, o que ele percebeu? Que os padrões de comportamento se repetem nas famílias e grupos familiares ao longo de gerações, ou seja, os segredos de família, aqueles que foram ali excluídos, tudo está lá, que vem lá do passado e padrões que às vezes se repetem na família atual. Pode passar.
Eu tenho umas dúvidas, professor. Eu pensava que constelação familiar era... O que que não é constelação familiar? Que eu pensava que era reunião espírita, essas coisas, mas eu vi na Não, sua não palestra tem que não é nada a ver nada com disso, né? espiritismo, não. Não tem nada a ver com religião, tá? Então, aqui é o seguinte: ao vir ao mundo no seio de uma família, não herdamos somente o patrimônio genético. Então, como eu falei, 23% dos nossos, aliás, 50% dos nossos cromossomas vem do pai e 50% da mãe, ou seja, herdamos 23 cromossomos pelo lado do nosso pai e 23 pelo lado da nossa mãe, né? Mas não é apenas isso que nós herdamos, não é só a parte genética, mas também o sistema de crenças, esquemas de comportamento. Então, os padrões familiares, eles se repetem, né? Então, às vezes, coisas que aconteceram lá no passado estão se repetindo na família atual. Então, a família é um campo de energia no interior do qual nós evoluímos, cada um, desde o seu nascimento, ocupa aqui um lugar, um único lugar. Então, por exemplo, numa família, nós temos, às vezes, aqueles que foram de uma forma silenciados. De que forma? Por exemplo, um pai e uma mãe deram a vida a um filho. E vamos supor que esse pai, essa mãe, por algum motivo, doaram esse filho, né? Ou seja, esse filho foi para adoção. E essa criança, ela não ficou sabendo que é adotada. Às vezes a gente vê casos assim. Então, essa criança, ela pensa que esses pais adotivos são os pais que geraram a vida dele. Então, são coisas, às vezes, que ficam ali nos segredos de família. Só que o que acontece? Tem toda uma informação nesse campo morfogenético que é como se fosse... É um campo quântico, né? É um campo onde todas as informações, elas estão ali e herdamos desde as gerações passadas. Então, nesse campo de informação, o filho que ele acaba, né, percebendo assim inconscientemente, é lógico, toda essa problemática que surgiu da árvore genealógica do seu pai e da sua mãe biológicos, entendeu? Então, são coisas assim que ele capta inconscientemente. Eu Então, estava uma vendo na sua família... palestra, eu achei interessante, o filho não pode se meter, mesmo que os pais briguem, né, no relacionamento do filho, ou a Exatamente, porque filha, porque quando se mete ou faz separar, dá todo um emaranhado depois no futuro, né? E aí eu vou eu falar achei dos interessante. emaranhados daqui a pouco. É porque, assim, na verdade, tem a hierarquia, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Daqui a Tá. pouco a gente chega lá. Então, ao vir ao mundo no seio de uma família, não herdamos somente o patrimônio genético, mas sistemas de crenças e esquemas de comportamento, é o que eu falei agora há pouco. A família é um campo de energia no interior do qual nós evoluímos, cada um, desde o seu nascimento, ocupa aqui um lugar único. Então, vamos supor, uma mãe e um pai, eles têm um filho, e por algum motivo, antes do nascimento desse filho, teve um aborto. Não importa se foi provocado ou se foi espontâneo. Esse filho que nasceu agora é o segundo, porque na ordem familiar, esse filho que foi abortado, seja lá aborto espontâneo ou não, ele também pertence à família. Nenhum membro da família pode ser excluído. Então, a informação sobre esse ser, né, ele está nesse campo morfogenético. Bacana. Pode passar, por favor. Então, o que acontece aí na natureza do nosso campo de energia familiar? Tem aí, ó, histórias da nossa família, religião. Imagine só como é difícil lá hoje em dia, por exemplo, a gente, por exemplo, no Brasil. Então, nós estamos numa determinada religião, a gente pode mudar, que não tem complicação aqui, na maioria das vezes. Mas no passado, era muito complicado isso.
Principalmente se era uma religião, por exemplo, onde a família inteira era católica ou protestante, né, ou outras religiões, e a pessoa não queria mais Era seguir mais essa rígido, religião. né? Muito mais rígido. Nossa, Então, era, ali, às vezes, causava, assim, né, muitos conflitos ali dentro da família, né? Então, as crenças, né, os preconceitos, a consciência, país de origem. Então, imagine uma família que é obrigada a abandonar ali o seu país por conta de uma guerra e para um país distante, ou a família exilada. Então, tantas coisas que acontecem, mas essas informações, elas ficam todas ali nesse campo morfogenético da família. Pode passar. bacana. Então, aqui tudo é moldado por acontecimentos marcantes, né? Como eu falei anteriormente. A história dos relacionamentos dos pais, dos avós, morte de uma criança, aborto, parto prematuro, adoção, suicídio. Era muito comum ocultar o suicídio de um membro da família. Sério? Guerra, exílio forçado, né? Troca de religião, incesto, né? Antepassado agressor ou vítima, traição ou mesmo confiança. Então, olha quantos problemas, né? Segredos de Que existe ainda família. hoje, né? Hoje em dia Sim, ainda. existe, mas tudo fica nesse campo de informação aí, morfogenético, né? Então, a influência dos nossos antepassados, elas estão presentes na nossa condição atual de família, e às vezes aqueles que emaranhados, né, podem ser assim repetidos, vamos dizer assim, por alguém que está na família agora, repetindo o mesmo comportamento, que eu vou explicar daqui a pouco. Pode passar. Então, também as ações generosas e altruístas de nossos pais, de nossos antepassados, são saudáveis para nós, né? Porque quanto mais nós repetimos ali ações saudáveis que estão nesse campo morfogenético, melhor é para essa família. Porque o contrário traz muita dor e sofrimento, às vezes, né? Para os futuros membros, enquanto as suas más ações modificam o campo genético familiar, obrigando as gerações posteriores a pagar o preço. Aqui eu lembro, por exemplo, né, falando um pouco de Jesus, naquele tempo, quando Jesus curava um cego de nascença, que os apóstolos perguntam assim para Jesus: ele nasceu cego por culpa dele ou por culpa dos pais dele, né? Jesus respondeu o quê? Nenhuma coisa nem outra, né? Ele nasceu cego para que se cumprisse ali, né? O que estava predito da vida do homem. Mas o que eu quero referir aqui é que já naquela época antiga, eles falavam, né? Por culpa dos pais deles, ou seja, essas questões eram Já vem verificadas bem que diante. porque muitas complicações que existiam na família vinham já sendo repetidas, né, por antepassados, né? E isso eles observavam, então eles achavam que era um castigo. Pode passar. Eu achei até interessante que eu ouvi sua palestra no YouTube, quando a filha se intromete ou o filho se intromete na relação do pai, às vezes eles terminam, aí a filha fala: não, mãe, eu vou sofrer por você inconscientemente, Isso, é cuidando da dor da mãe ou inconsciente. do pai. Isso aí Exatamente. gera um emaranhado, é isso que acontece? Eu vou explicar daqui a pouquinho, quando chegar no Tá. Eu emaranhamento. achei interessante isso. Entre as más ações estão adquirir bens de forma duvidosa. Então, quantas pessoas não enriqueceram lá atrás de forma duvidosa? Só que isso aí tem um preço, né? Trapacear ou roubar, pertencer a uma corporação cuja função envolva matar, como o exército, por exemplo, né? As diferentes formas de violência, a internação psiquiátrica ou a prisão de membros da família.
Era muito comum no passado, a gente vê que isso, até pouco tempo atrás, aí nós tínhamos aí os manicômios, né? Que eram levados ali quem? Vários homossexuais, às vezes pessoas que estavam incomodando, uma pessoa que tinha uma deficiência física, um familiar que estava ali, por exemplo, uma moça que tinha engravidado e era solteira. Então, quantos eram levados para lá, né? Em várias sim. situações. Aqueles políticos, né, que queriam silenciar. Então, quantas pessoas eram internadas aí à força para justamente, só que isso tem um preço, né? Então, a prisão de membros da família, os acidentes que terminam em morte, renegar sua religião aos seus pais. Então, aqui o que o Bert Helling fala, quando excluímos alguém do nosso coração, tornamos-nos exatamente iguais à pessoa excluída. Por que acontece? Fica esse emaranhamento ali nessa árvore genealógica da família. Então, alguém que foi excluído, alguém que foi silenciado, alguém agora vai ver. Então, por amor, a pessoa, como se ela dissesse assim, é inconsciente isso. Olha, tudo que aconteceu com você, eu estou vendo, e eu vou passar por aquilo que você passou. Então, as coisas se repetem. Então, são várias situações. Por exemplo, Mas mulheres há que um às vezes... resgate de quem é excluído de uma organização ou de um centro porque religioso? fica ali naquele campo morfogenético. Então, é como se a pessoa, aquela pessoa que foi silenciada, né, ou excluída, é como se ela... porque é o seguinte, nenhum membro da família pode ser excluído. Porque, por exemplo, não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho. Não existe isso. Sim. Então, a família, todos pertencem ao grupo familiar. Então, vamos supor, uma mulher que foi prostituta e eles mandavam embora porque não queriam saber mais daquela moça. Uma pessoa que foi homossexual, era muito comum, né? Até hoje em dia nós temos em alguns lugares, como tipo assim, não é mais meu filho. Né? Uma pessoa que cometeu um crime, não pertence mais Mas à minha família. existe isso ainda, né? Existe, algumas Algumas regiões famílias que existe. expulsam o membro da família de casa ou algumas Isso. igrejas e instituições que expulsam o membro Também, igreja da também, né? A organização. gente vê ainda isso. Então, o que acontece? Só que nenhum membro pode ser excluído, porque é como aquela informação toda, ela fica nesse campo quântico, nesse campo morfogenético. Então, aquela informação, ela fica ali. Então, alguém da geração futura vai ver isso e muitas vezes vai repetir comportamento, entendeu? Entendi. É Pode forte. passar, por favor. É bem forte. Então, aqui o Rupert Sheldrake foi um inglês, biólogo, bioquímico, palestrante, parapsicólogo, mais conhecido por sua teoria de morfogênese. O que ele observou? Campos morfogenéticos ajudam a compreender como os organismos adotam suas formas e comportamentos característicos. Morfo vem da palavra grega morphe, que significa forma. Genética vem de gênese, que significa origem. Então, os campos morfogenéticos são campos de forma, campos padrões, estruturas de ordem, né? Os campos do organismo, não só os campos do organismo vivos, mas também de cristais e moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína, por exemplo, tem o seu próprio campo mórfico. A hemoglobina, a insulina. Então, é como se Deus colocasse todas as informações assim, nesse campo, e onde tudo ali é passado de geração para geração, é tudo aprendido. Passa o próximo para me explicar melhor. Então, o que acontece? São informações recompiladas de toda a história da evolução passada. Algo como uma memória racial de Freud ou inconsciente coletivo de Jung, né? O ciclo neurogenético de Tim O'Leary. Então, o que acontece aqui? A gente vai pegar o inconsciente coletivo de Jung, que ele fala que do Platão, né? As ideias primordiais,
elas estão todas aí como informações para a humanidade. E isso a gente pode entender melhor com essa informação desse campo morfogenético. A informação está toda aí. Então, nesse inconsciente coletivo, nós temos informações desde o período lá antigo, ali dos homens primitivos, dos mitos, das religiões. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o que está no inconsciente coletivo na humanidade como arquétipo? Por exemplo, a figura do demônio, que é uma figura que foi construída, né, nesse campo, nesse inconsciente coletivo. E até hoje predomina, né? Então, várias situações idênticas, né? Pode passar, por favor. Então, aqui a gente tem o quê? Essa ressonância mórfica. É o princípio de memória coletiva que pode ser aplicado ao estudo da árvore genealógica. Cada família tem a sua própria memória coletiva, que todos os seres membros estão conectados e têm acesso. Então, essa ressonância mórfica, ela está ali, ó, é como se fosse é como eu coloquei na figura, né? É toda uma ressonância e toda geração passada, essa informação está nesse campo e vai sendo passada para gerações futuras. Pode passar. Mas tem vários tipos de constelações e a constelação familiar ajuda a resolver esses casos? É isso que eu entendi? Então, eu vou explicar depois. Então, a ressonância mórfica tende a reforçar qualquer padrão repetitivo, seja ele bom ou mal. Por isso, cada um de nós é mais responsável do que imagina, pois nossas ações podem influenciar os outros a serem repetidas, né? Então, aqui a gente vê os macacos, né? No passado, eles não lavavam as batatas. Em algum lugar da África, eles começaram a lavar as batatas. E essa informação foi passada para esse campo mórfico, como uma ressonância, né? E a partir daí, então, nós observamos que agora todos os macacos lavam as batatas. Passa o próximo, por favor. Então, essa transmissão é uma transmissão transgeracional, né? Nesse campo mórfico. Há uma memória comum compartilhada por todos os membros de um mesmo clã. Tenham ou não convivido nas mesmas coordenadas espaço-temporais, ou seja, não importa em que época foi que as pessoas viveram, essa informação está ali nesse campo. Então, quem está aqui pode captar uma informação de algo que foi excluído ou de algo benéfico que se repete agora. Pode passar. Então, essa ressonância mórfica tende a reforçar qualquer padrão repetitivo, seja ele bom ou ruim, né, ou mal, né, é o que eu falei. Então, a cura da árvore genealógica consiste em remover a repetição, compreendê-la ou repeti-la de forma positiva. Então, o que vai trabalhar aqui? Por exemplo, a pessoa traz um tema. Então, ela é diferente da terapia. Por a terapia, você vai fazer uma anamnese, vai investigar ali qual o problema da pessoa. Na constelação, não, ela traz um tema. E aí, conforme o facilitador, ele vai abrir esse campo, a pessoa vai escolher ali, né? Por exemplo, eu trabalho com os bonequinhos, né? Ela vai escolher o tema, quem vai representar ela, e aí vai ter a cor do boneco, o tamanho, a posição, tem toda uma investigação dessa forma. A mesma coisa presencial, quando é feito com pessoas, né? Aí vai escolher uma pessoa para representar o pai, a mãe, o problema. Então, é uma atividade muito, assim, bonita, né? Porque essas informações, né, elas vão aparecendo, né? Essa informação ela vai ali aparecendo, a pessoa vai sendo envolvida por essa informação e ela vai falando o que ela sente, ela fala as palavras certas, ou seja, é muito bonito ver a constelação ao vivo, né? Então,
Eu para vi que online, possa... pelo Zoom mesmo, fazerem uma vez aqui, numas palestras. Eu falei, fiquei chocado, que eu falei, cara, É dá pra muito fazer pelo bacana, Zoom. porque Eu via é sempre as pessoas, realmente a né? pessoa sente mesmo o campo, e tem gente que acha que é reunião espírita, não tem nada a ver com reunião espírita, Eu tá? pensava que era isso. Não, não, não tem nada a ver. Na verdade, a pessoa sente mesmo a informação, essa ressonância, e quem está ali representando ali, né, o pai, a mãe, conforme o facilitador e a pessoa, eles vão escolhendo as pessoas ali, é algo muito profundo, que Eu vi inclusive que é vai interessante quando vai querer desvendar. pedir perdão para quem já É, faleceu, né? Isso que é legal. exatamente. Então, tem várias situações que não dá para explicar aqui tudo, né? Então, Sim. bom, nesse campo morfogenético, a gente vê aqui até uma figura, né? Vai passando informação de um para o outro, né? Os Sim. cientistas observaram memórias epigenéticas sendo transmitidas por 14 gerações. Uau! O conjunto mais importante de instruções genéticas que todos obtivemos vem do nosso DNA, transmitido por gerações. Mas o ambiente que vivemos também pode fazer mudanças genéticas. Ou seja, não só no DNA, mas também essas informações que estão ressoando, vamos dizer assim, nesse campo mórfico. Pode passar. Então, aqui, ó, o Jung, né? Inconsciente coletivo é a camada mais profunda da psique. Ele é constituído por materiais que foram herdados, imagens virtuais comum a todos os seres humanos. Então, por exemplo, para Freud, nós temos o id, o ego e o superego, né? Ou seja, nós temos a parte ali do iceberg representada, né? Que a pontinha do iceberg é como se fosse a nossa consciência, né? Aí tem uma parte ali que está submergida como se fosse o subconsciente. E a parte que mais profunda é como se fosse o inconsciente. O Jung, para ele, é diferente. Então, aquela parte que aparece ali no mar, né, era a parte consciente, a outra parte ali que fica abaixo do mar é o inconsciente, e o oceano é todo inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, ele abarca toda a nossa herança da humanidade, né? Pode passar. Entendi. Então, as famílias, ao longo das gerações, constroem um corpo energético nutritivo, cujas experiências marcantes e os componentes ficam ali registradas, influenciando gerações futuras. A esse campo que nutre o crescimento dá-se o nome de alma familiar. Então, nós temos a nossa alma e essa alma familiar que é dada para toda essa nossa árvore genealógica, né? Do lado dos nossos ancestrais. Pode passar, por favor. Então, aqui a constelação, ela tem a lei da ordem, né? Que o Bert Helling ele vai trabalhar. O ser é estruturado pelo tempo, o ser é definido pelo tempo e através dele recebe seu posicionamento. Quem entrou primeiro em um sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Sempre acontece um desenvolvimento trágico em uma família, uma pessoa violou a hierarquia do tempo. Então, as ordens do amor têm a lei da hierarquia. Então, por exemplo, tem um irmão mais velho e aí chega o irmão mais novo. Então, quando o irmão mais novo ele quer assim pegar o lugar do irmão mais velho, isso às vezes acontece, Sim. querendo assim privilégios. Às vezes o irmão mais velho ele não pôde estudar, teve que ajudar ele no sustento da família. E o irmão mais novo às vezes ele vai ter oportunidade de estudar e às vezes ele quer crescer, né? Crescer mais até do que a própria família. E aí vai dar problema, né? Então, ou seja, nós temos que ter essa hierarquia para quem chegou primeiro. Isso se dá, por exemplo, num divórcio também. Quando a Nossa. pessoa, por exemplo, ela não valoriza quem veio primeiro, mas a pessoa constitui uma nova união
e simplesmente ela descarta aquele primeiro casamento. Então, na hierarquia, a gente tem que respeitar, né? Pelas as ordens do amor, ninguém pode ser excluído, não há julgamento, então é muito bacana essa lei da Mas é ordem, muito comum as pessoas não entenderem de nada disso, na maioria ter das problemas vezes. amorosos, ter vários julgamentos e o É a ego mesma coisa quando aguçado, né? também o filho quer pegar, é inconsciente a pessoa faz isso, o lugar do pai. Né? Então, por exemplo, a mãe se separa e aí o filho, que é homem, né, acaba tomando o lugar do pai inconscientemente, né? Então, ele que Sim. começa a mandar, dar ordens. E Então, o filho vice-versa, a cresce filha mais do que a também. mãe. Tanto filho como filha. Tanto Separado. faz. Estou dando um exemplo, ou filho ou filha também, né? Ou então, por exemplo, num casamento, né? Uma união onde um quer crescer mais que o outro. Então, às vezes, Sério. a mulher quer ser maior que o marido, né? Então, os dois têm que ser iguais, né? Aí Fica também querendo dá problema. sobressair sobre. Aí o casal separa. Isso, porque aí não entra em ordem, né? Não entra nessa ordem do amor. Entendi. Então, aqui, o campo de energia familiar é dirigido pelas ordens do amor, que não podem ser rompidas, se não forem respeitadas, né? Então, o que acontece? As leis São do três? amor que regem. Oi? Três leis. É isso? As leis do amor que regem os relacionamentos humanos. Pertencimento, né? Todos pertencem à família, nenhum ser pode ser excluído, né? A ordem, quem veio primeiro, né? E a troca, né? Ou seja, essa troca é o seguinte: eu tenho sempre uma função na família. Então, eu dou algo e eu também tenho que receber algo. Isso é comum, por exemplo, o pai e a mãe. O pai e a mãe, o que eles dão? A vida, né? Eles Sim. dão Eu achei muito bonito. alimento, educação. Então, o Não que tem o filho está pagamento pela recebendo? vida, né? Que recebemos É, dele. Impagável. exatamente. Está recebendo tudo isso. Então, é uma troca. E os filhos, por sua vez, eles vão crescendo e eles também devem respeito a esses pais e também cuidar desses pais na doença, na velhice. Então, é sempre uma troca, né? Sim, Pode sim. passar. Eu achei interessante quando tu falou, o bebê vem primeiro conhece a mãe, depois a mãe apresenta para o pai e o pai apresenta para a vida. Mas é isso mesmo, porque ele era psicanalista, né? Então, é o seguinte, Freud fala, né? A criança, quando nasce, ela conhece primeiro quem? A mãe, né? Então, para ela, a mãe é uma extensão do seu corpo. Depois, ela conhece o pai, né? Então, tem essa questão aí, a mãe apresenta a criança para a vida, né? Então, a mãe, né, ela tem essas ordens aí, mas, na verdade, acaba sendo a mesma coisa, né? Porque o pai também é importante, porque a contribuição são de ambos. Então, há Sim, três ordens do amor. Essa abordagem tem questão hierarquia, pertencimento, dar e receber, né? Então, isso é muito importante nessa constelação familiar. Pode passar. bacana. Então, quem chega depois respeita quem chegou antes. Isso é importante até Eu numa achei muito empresa. forte. Porque, veja bem, numa empresa, às vezes uma pessoa está lá trabalhando 30 anos e aí entra um funcionário novo que tem ali uma experiência de tecnologia mais avançada e fica querendo, assim, deixar o outro de fora. Ele Sim, tem que respeitar quem veio antes, né? Porque ele está sim, lá há 30 anos, ele chegou primeiro, né, na ordem da hierarquia. Assim também na família. Então, cada membro do sistema tem lugar próprio na ordem natural do sistema familiar. Quem chegou primeiro tem prioridades. Os mais novos honram a memória dos mais antigos. A gente vê que no passado isso acontecia muito, honrar sim. os antepassados, né? Honrar Principalmente pai e das mãe, né? culturas orientais, né? E hoje em dia a gente vê que isso está sendo esquecido, né? Hoje, por exemplo, o idoso, muitas vezes ele é muito discriminado. E o idoso, ele tem essa sua sabedoria, né? Que de uma vida inteira, às vezes, ele tem muito a ensinar para
os filhos, Sim. os netos, né? Os mais antigos dão exemplo e apoiam os mais novos quando esses precisam. Então, a gente tem que valorizar isso, né? Sim, Pode sim. passar. Aqui a lei do pertencimento. Esta lei nos ensina que todos têm o direito de pertencer. Então, a gente vê aqui os bonequinhos, né? Essa ruptura. Isso é o que que é? É o excluído, aquele que foi silenciado. Então, nenhum membro ele pode ser excluído, nem silenciado. Em cada família, os que vieram antes, pai, mãe, irmãos, avós, bisavós, aqueles que não sobreviveram e todos aqueles que foram prejudicados, para que a família continuasse, pertencem para sempre. É o que eu falei. Nenhum membro lá atrás que foi esquecido, silenciado, que foi mandado para o exílio, que foi encerrado lá no manicômio, nenhum membro pode ser excluído. Todos pertencem a esse clã, né, a essa família. E todos Pode podem passar. fazer constelação, professora? Geralmente os Eu vou excluídos que explicar procuram isso? depois, mas no final, tá? Tá. Então, aqui nós temos a lei do equilíbrio, né? Essa lei nos ensina que devemos retribuir o que recebemos, pois tudo no mundo responde à lei da troca, a compensação entre dar e receber. A vida flui de forma dinâmica e as trocas em equilíbrio garantem esse fluxo. Então, a lei do equilíbrio entre dar e receber. Eu recebo aquilo que me pertence, né? Eu dou também aquilo que eu tenho que doar, né? Então, eu recebo dos meus pais a vida, a educação, tudo, alimento, tudo aquilo que eles passaram, eu vou receber. Depois eu também vou doar para os meus filhos, né? E assim sucessivamente. Assim como o professor também doa para os seus alunos, e assim sucessivamente. Bacana. Pode passar. Aqui os emaranhados sistêmicos, né? Então, se algo aconteceu a algum membro do grupo em gerações anteriores e foi traumático, ou não houve aceitação, isso pode permanecer por várias gerações. E aí que está o X da questão, né? Porque vai gerar o quê? Dor, sofrimento e honra aquele que vivenciou aquela situação. Então, aquele que está aqui agora, ele diz o seguinte: é inconsciente, por amor eu estou te vendo. Por amor eu vou sofrer tudo aquilo que você passou, porque agora eu estou te vendo. Porque essa informação está no campo morfogenético. Então, ninguém pode ser excluído. Então, é como se eu dissesse assim: olha, eu sei tudo que você sofreu, que é inconsciente, mas está no campo morfogenético. Eu sei tudo que você sofreu, então, por amor, eu vou repetir isso. Né? É uma coisa Sério? assim. É, Inconsciente, a pessoa repete de geração a geração? por isso que a gente vê, às vezes, na mesma família, mulheres que não casam, acontecendo o mesmo tipo de comportamento, vícios. A gente pode ver que está tudo ligado ao sofrimento, né? De alguém que foi excluído lá atrás ou silenciado. Não, volta um pouquinho para eu terminar Ah, tá. o raciocínio ali. Então, a consciência grupal busca pela liberação dos fatos antigos, mediante representação dos mesmos em membros de gerações posteriores. Você vê, a gente vê que isso vai se repetindo até que essas coisas sejam resolvidas, né? E na constelação familiar, é o que a gente vai procurar fazer, resolver esses emaranhados, entendeu? Pode E uma passar só agora. constelação resolve ou tem que fazer mais de uma? Mas isso depende, cada caso é um caso. Então, a gente vê o que é o maranhamento aí, né? Olha isso, né? Maranhamento sistêmico. Então, fica tudo assim, né? É como se fosse uma energia, assim, estagnada, sabe? Para a gente Parado. entender Igual melhor. tu falou lá Isso, da pia entupida, né? Não flui a isso, água, tu falou. exatamente. Uma pia entupida, bom, é bem lembrado. Então, é uma pia entupida, né? Você põe lá a água, ela não corre, né? Fica ali, tem algo ali no meio, né? É isso mesmo, pode passar. Eu vi no vídeo do YouTube que tu passou. Eu tava Ah, ouvindo. tá.
O campo de energia de uma constelação é muito sensível. As constelações são capazes de produzir mudanças profundas. Elas põem em movimento mudanças importantes de processo de cura. Então, o que a gente vai ver ali na constelação? Aquilo que está emaranhado. E a gente vai fazer alguns movimentos de fala, né? Se for assim com um grupo de pessoas, aquela pessoa ela vai sentir aquele campo e ela vai sentir algo ali que não foi bem resolvido e ela vai, então, juntamente com a pessoa que está sendo constelado, né? Falar as coisas, né? Se for com bonequinhos também, então o terapeuta ele vai ter que ter essa sensibilidade, essa intuição de perceber os movimentos ali dos bonecos, tamanho, cor e uma série de coisas para que ele possa fazer esse processo de por amor, né? Agora eu te vejo, sinta-se incluído, eu sinto muito. Então, Bacana. são palavras que são ditas ali no momento, né? Para que a E na gente energia possa é bem forte, mexer, né? a gente vai mexer nessa energia para tentar romper esses emaranhados, entendeu? Pode Entendi. passar. Dar e receber. Então, aqui é o seguinte, esse dar e receber é muito importante, porque a gente vai ficar com o que é nosso. Eu sinto muito por tudo que aconteceu com você lá no passado, né? Por amor, né? Agora eu te vejo, sinta-se incluída no nosso campo, né? Então, são palavras assim que às vezes são ditas, tá? Para a gente entender o que é dito, para mexer nesse campo morto. Então, o equilíbrio entre dar e receber é importante para o sistema e para cada indivíduo. Então, as pessoas se comportam da seguinte forma: se abstêm de dar e receber. Então, a gente tem que estar inserida nesse contexto para poder romper esses emaranhados, né? Dão antes de receber, né? A troca damos e recebemos plenamente. Então, tudo aquilo que é meu fica comigo, o que é seu fica com você. Por alguma necessidade lá atrás, né? A gente, então, faz esse movimento de por amor, né? Eu sinto muito o que aconteceu, mas eu fico com o que é meu e você fica com o que é seu, né? Quando esse equilíbrio é impossível pela discrepância de pais e filhos e professores, né? É passar adiante o que aprendeu com a geração anterior. Então, o que eu tenho que aprender agora com a geração anterior? Então, eu vou rompendo esses emaranhados, eu vou vendo o que aconteceu, eu vou sentindo muito com o que aconteceu, mas também para romper eu preciso entender que cada um fica com o que é seu e eu fico com o que é meu, né? Pode passar. Entendi. Mas é só mesmo na hora ali, né? Então, expressar gratidão e respeito autêntico. Então, tem que ter o quê? Sentimento, né? Por que tem que ter sentimento? Porque, na verdade, se a gente lembrar a neurociência, ela fala que o coração tem mais de 40 mil neurônios. Se você quiser, pode tirar, tá? Então, o que acontece aí? Nós temos mais comunicação cérebro-coração do que coração, cérebro do que cérebro, coração. Por quê? Porque no coração, como nós temos neurônios no coração, é o centro das emoções. Então, no movimento da constelação familiar, tem que ter a emoção. Se não tiver emoção, são palavras jogadas ao vento. Eu tenho que sentir aquilo que eu estou falando. Não é só uma coisa mecânica. Tem que ter sentimento ali, né? Então, a pessoa ela vai constelar um tema e, dependendo do tema que ela traz, a gente vai ver os movimentos ali que vão se dar. E isso vai sendo modificado no campo. Por isso que a constelação, você não pode ficar fazendo toda hora. Você tem que fazer aí esperar um tempo de meses para você fazer outra, porque você tem que esperar ver o que vai acontecer nesse campo, entendeu? Entendi. E é uma só pessoa, ou duas pessoas participam, tipo, duas pessoas excluídas de um problema muito sério Veja e bem, a elas gente querem fazer trabalha um constelação. tema por vez, é um tema por vez, tá? Ah, tá, Então, por entendi. exemplo, vou trabalhar o Carlos, você vai me trazer um tema, eu vou Sim. trabalhar esse tema.
E a gente vai ver o que acontece aí durante esse período, um tempo aí. E aí, se você quiser constelar de novo, você vai trazer outro tema. Eu não constelo duas pessoas ao mesmo tempo. Sim, Posso sim. até assim, vamos supor, você tem uma companheira e você quer trabalhar relacionamento. Sim. Mas É o quem mais que eu vou comum, né? Hoje em constelar? dia, entre as pessoas. Os relacionamentos que às vezes dão certo ou não dão certo. Mas, por exemplo, você vai trabalhar relacionamento. Eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar você, Tá. entendeu? Aí pode aparecer outra pessoa, o que está acontecendo, se está repetindo comportamento, entendeu? Mas é Entendi. isso. Mas a constelação em relacionamento não depende só de um. Tem que depender de dois. Não, não, a constelação não é Ah, uma mágica, tá? entendi. A gente vai perceber o que está acontecendo ali, se é algo que tem a ver conosco, a gente tem que perceber as reações do outro. O que ele, por exemplo, a outra pessoa se comporta em determinada coisa, o que me gera sofrimento pelo comportamento da outra pessoa. Mas aí, assim, é um trabalho investigativo, né? Que às vezes está Então, não é uma implícito coisa nela, assim no que dá para subconsciente, que ela nem responder. sabe. É isso? Isso, exatamente, exatamente. Então, a gente vai perceber o que me causa sofrimento ali naquele relacionamento, que às vezes pode ser do meu lado, ou não. Mas a outra pessoa às vezes nem percebe. Mas eu vou perceber o que acontece com aquela pessoa que está me gerando sofrimento. Aí eu já vou ter olhar de compreensão, entendeu? Como que no universo quântico em si que tem, vai, digamos que no passado eu fui um excluído. E como que eu sei no meu subconsciente, através da constelação, que eu tenho esses problemas de, às vezes, Mas vir num aí é cenário, outra vir para questão, mim numa aí é outra questão. constelação? Na constelação não vai trabalhar isso. A gente pode ver isso na psicoterapia reencarnacionista. Aí a gente faz Ah, outro tá. vídeo, São outros cenários, outras ferramentas. que a constelação não trabalha com religião. Esse campo Tá. morfogenético, para você entender, é o seguinte, por exemplo, por que os pássaros andam em bandos e eles não baixam com os outros, é muito difícil. Os Sim. cardumes, né, as formiguinhas, né, toda essa questão dos animais, as repetições, tá tudo, essa informação está tudo nesse campo morfogenético. Por exemplo, se você pegar o João de Barros, ele faz a casinha sempre do mesmo jeito. O Sim. passarinho jardineiro, né? Ele também faz sempre aquelas coisas, ele bota as pedrinhas coloridas, florzinha, faz tudo bonitinho, né? Então você vê que Sim. são comportamentos repetidos. Se você pegar, por exemplo, eu esqueci o nome que fala, mas tem um campo morfogenético, por exemplo, se você pega ali uma maçã que tinha um cabinho, só que a maçã não tem mais o cabinho. Então, através dessas imagens, né, dessa ressonância, eles perceberam que mesmo você tirando o cabinho da maçã, a ressonância do cabinho permanece. Isso fizeram também com pessoas que, por exemplo, animais, plantas, pessoas que morreram, eles perceberam que tem um campo de energia, né? Que é fora do Entendi. corpo. É uma coisa bem bacana, né? Mas isso aí é um assunto assim que é bom ser investigado. Depois eu te mando o material. Quais as principais perguntas que o pessoal mais fazem para ti, perguntando o que que é a metodologia? Porque o pessoal tudo confunde, né? Quais os principais tipos de dúvidas que o pessoal tem sobre constelação familiar? Além de perguntar se é uma É que religião, se é alguma coisa espiritual, entendeu? eles pensam que é um teatrinho, não é teatro, tá? É porque Não tem é gente lá, reunião tô vendo pessoas espírita, lá. não, não é reunião. Tanto é porque ele era um padre, né? Depois ele se casou, ele abandonou, ele foi por esse lado aí. Mas, Sim, por exemplo, não tem nada a ver com religião. Essas informações estão no campo morfogenético, tá? A informação está na família, tá? As coisas se repetem. E outra coisa, não tem nada a ver com o centro espírita, não tem nada a ver com o teatrinho, porque a pessoa que entra no campo, ela sente energia, mesmo com bonequinhos. Eu fiz esses dias aí com uma pessoa, ela sentiu toda a energia, tá? Conforme os bonequinhos vai colocando, conforme as falas, ela vai sentindo toda uma energia diferente.
A gente sente, é físico, a gente sente energia. Então é isso, não tem nada Você só dessas vai coisas. guiando e orientando, Isso. o E uma facilitamento. constelação é totalmente diferente da outra. Ah, entendi. E a maioria das E tem muita constelações. emoção envolvida, tem Ah, choro, tem a pessoa desabafa, ela sente muita coisa. Ela sente assim um envolvimento do campo muito atuante, muito bonito. Constelação é algo muito lindo. e praticamente as pessoas nem sabem muito o que é isso. Tem até medo de fazer porque pensa que às vezes É, mas é religioso. desconhecimento, né? É Ah, legal. desconhecimento. O que mais marcou na sua vida em si, aprendendo a ser consteladora e ajudar as pessoas a libertarem as suas dores, o choro, a angústia, a mágoa e o perdão? É porque elas começam a reconhecer a importância da família, dos antepassados, da questão do perdão, né? Da hierarquia, das leis do amor, do que a gente não pode excluir ninguém, que todos pertencem, né? A questão do dar e receber, a questão de que a gratidão que nós devemos, né? E isso, Gratidão, então, professora. Bom, gratidão. encerrou? Tem algo a Cerrou. falar mais? É que eu tenho um atendimento agora. Gratidão, então. Tá? Eu Gratidão, vou obrigada, gravar viu? aqui, pôr no canal, tá? E Tá gratidão bom. por todo o conhecimento passado pra gente, viu? Imagina, é só assim uma explicação geral, né? Porque ele é muito profundo. Então, a pessoa que quer conhecer, ela tem que estudar, né? Ver lá os livros da bibliografia e estudar mais a fundo. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigado você. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até Gratidão. mais. Gratidão.